Oi, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês um novo passo a passo. Eu vou ensinar vocês a fazerem um porta-absorventes. Vem comigo! Esse é o porta-absorventes que nós vamos fazer hoje. Ele tem os botõezinhos tic-tac aqui dentro e 2 bolsinhos para os absorventes. Aqui na frente eu coloquei um enfeitezinho para ficar bem bonitinho. Ele é muito fácil de fazer. Então vamos lá. Os materiais que vocês vão utilizar: 2 tecidos e uma manta, tá? Vamos ver as medidas desses 2 materiais. São 2 tecidos medindo 42 por 13 centímetros. Esses 2 tecidos precisam medir 42 por 13 centímetros. A manta, ela vai medir 25 centímetros. Aqui, ela tem que ter 13 centímetros, mas como no vídeo passado eu já falei pra vocês, eu sempre corto um pouquinho maior. Então, ela está com meio centímetro de cada lado a mais. Eu não posso esquecer de passar o meu tecido, tá? Eu já estou com os 2 tecidos passados. Agora, nós vamos iniciar a montagem. Eu preciso encontrar a metade dos meus 2 tecidos. Coloco um em cima do outro. Certinho. E vou encontrar a metade dos 2 tecidos. Faço um pique bem pequeno. Um pique de cada lado. De novo, meço pra ver se tá certinho. E um pique bem pequeno. Esse que não deu certo certinho. A mesma coisa eu vou fazer na manta. Preciso encontrar o meio da minha manta. Um pique. Outro pique. Então, agora eu vou colocar manta, tecido. Vou acertar os piques. Esse aqui é o tecido de dentro. O tecido de fora eu vou colocar virado, acertando os piques também. Muito bem. Eu vou colocar agora os alfinetes. Então, novamente, manta, tecido de dentro, tecido de fora, que é o meu tecido principal, sempre viradinho, tá? Frente com frente. Pra fazer como se fosse um sanduíche. E eu vou costurar toda a lateral. Eu costumo deixar um espaço aberto. Eu vou marcar pra vocês aonde eu vou deixar esse espaço. Costumo deixar um espaço pequeno, tá? Aonde tem esse X é o espaço que eu vou deixar. Então, eu vou pôr aqui a minha agulha, vou costurando todo o tecido. Quando chego aqui, eu paro para poder desvirar nesse espaço. Agora, nós vamos lá para a máquina. Eu vou colocar o pezinho da minha máquina rente no tecido. Algumas pessoas não gostam de costurar com a manta virada para baixo, porque ela pode agarrar nos dentinhos da máquina, tá? Mas como é um espaço muito pequeno, não me incomoda. E eu prefiro costurar desse lado
porque tem manta sobrando aqui dos dois lados e eu acabo me atrapalhando na hora de costurar. Abaixo a minha agulha. E vamos lá. Toda vez que eu chego num cantinho, levanto o pé calcador, viro o meu tecido, a agulha precisa estar lá dentro do tecido. Abaixo e continuo costurando. Com o meu tecido todo costurado, eu preciso cortar essas pontinhas. Se eu não cortar, quando eu virar o meu porta-absorventes, eu vou ter um acúmulo de tecido nos cantinhos. Eu não vou conseguir deixar um cantinho bonitinho, tá? Então, nós vamos tirar. Cuidado para não cortar em cima da costura. Muito bem. Agora, eu vou tirar os alfinetes. Tiro o excesso de linha. É importante tirar sempre o excesso de linha. E por esse buraquinho aqui, eu vou desvirar. Talvez eu tenha deixado um buraco muito pequeno, mas com bastante cuidado e paciência, eu consigo desvirar todo o porta-absorventes. Minha peça foi desvirada. Eu preciso consertar agora as pontinhas, porque elas estão bem feinhas. Eu vou utilizar um hashi para fazer isso. Pode utilizar até a ponta da tesoura. Só precisa tomar muito cuidado para não furar a peça. Vou fazer com a ponta da tesoura. As pontinhas precisam ficar bem bonitinhas. Às vezes, nós até utilizamos o descosturador para puxar o tecido para fora. Agora, do outro lado. A mesma coisa, vou empurrando. Pode ser também com uma agulha de crochê, de tricô, mas como eu falei, cuidado com a ponta para não furar a peça. Ó, com a pontinha do descosturador eu tô puxando e ela tá saindo. Essa nem precisa. Uma organizadinha, vou esquentando no ferro. Vendo se é tudo no lugar, tudo bonitinho. É bom eu dar uma passadinha de novo para dar uma sentadinha em toda essa costura, porque agora eu preciso rebater. Mas eu vou rebater essa costura já formando os dois bolsinhos. E essa parte aqui, ó, que ficou abertinha, eu posso costurar com pontinhos invisíveis, ou na hora que eu for fechar aqui, e eu rebater com a minha costura, que vai ser bem na beiradinha, ela vai costurar esse pedacinho, tá? Aí fica a critério de vocês. O mais importante é, os dois bolsos precisam ter o mesmo tamanho. Está um pouquinho menor.
Dobrar direitinho pra ver o lugar certo dele. Ver se tá certo aqui. Eu vou medir. Esse aqui dá pra puxar mais. Ó, deu uma diferença. Esse aqui dá pra puxar mais. A manta, por isso que eu falei pra vocês que nós temos que medir direitinho. A manta tem que estar centralizada. Que aí, num caso desses, teria que descosturar toda a peça e arrumar. Ou então, a gente consegue dar um truque aqui. Muito bem. Agora sim. Olha lá, deste tamanho. Vou marcar. Aqui também. Vou de novo. E olha novamente. Tá ótimo. Agora eu vou pro ferro, só pra assentar um pouco essas costuras, tá? Pra elas não ficarem tão levantadas assim. Dá uma sentadinha nelas. Passo de leve. Não preciso apertar não, mesmo porque eu tenho aqui alfinetes. Muito bem, agora que eu já passei, eu preciso costurar. Então, eu vou começar aqui, reto, e vou até aqui. E desse lado a mesma coisa. Eu paro, coloco a minha agulha aqui, costuro e paro aqui, tá bom? Vamos lá. Quando eu costurei, eu utilizei o pezinho da máquina, né? Agora eu vou utilizar a metadinha do pezinho. Então, é uma costura de meio centímetro. Quando eu utilizo aqui essa marquinha do pé, é uma costura de 1 centímetro, né? Que é da agulha até esse cantinho dá 1 centímetro. Então, agora, da agulha até a metadinha do pé, meio centímetro. Então, é uma costura bem pequenininha de meio centímetro. Sempre ajeitando os bolsinhos, porque eles têm a tendência, às vezes, de ir pra fora. Então, eu acerto ele aqui, deixo ele rente e vou costurando. Já costurei aqui nas laterais, né? Eu preciso tirar o excesso de linha que fica nesses 4 cantinhos. A peça tem que ficar sempre bem limpinha, sem nenhum excesso de linha. A minha máquina, ela me facilita porque ela já corta quase rente. Mesmo assim, eu preciso tirar para a peça ficar limpinha. Estamos quase terminando. Agora eu dobro. Pra saber onde é o meio, olha lá. Faço de novo a minha medição. Tá certinho. Tá certinho. Tudo bem. Vamos colocar os botões tic-tac. Eu vou utilizar esses botões aqui. Eu pego uma parte grande. Uma parte pequena. E 2 pontinhas. Vai ficar assim, desse jeito, tá?
Essas matrizes são para colocar esses botões tic-tac no balancim. Eu costumo utilizar, eu não utilizo as duas peças, eu só utilizo uma. Eu utilizo a maior sempre e coloco a parte de baixo. Então, aqui no balancim, embaixo eu encaixo este, em cima, esse que é maiorzinho. Na minha peça, eu preciso agora ver onde que eu vou colocar o meu botão. Eu furo a peça, geralmente, com um agulhão. Por quê? Essa peça, ela nem tem tanto tecido, né? Então, ficaria até mais fácil de furar. Mas algumas peças com muitos tecidos, você vai precisar do agulhão, tá? Ou de algum material bem pontudinho para você poder furar. Então, eu vou escolher a altura, mas eu primeiro vou centralizar. Preciso colocar bem no centro. Para ver o centro, eu vou dobrar a peça. Vou marcar aqui. Deixa eu só pôr o agulhão aqui. Marquei o centro da minha peça. Então, eu já sei que aqui é o centro da minha peça. Poderia medir, tanto faz. Então, venho com o meu agulhão. Furo mais ou menos na altura que eu quero. Essa altura aqui tá boa. Fiz ali o meu furinho. Agora, venho com a pontinha do tic-tac, coloco lá dentro. Eu encaixo ela. Pronto. Encaixei. Eu sei que aqui é o centro e é nessa altura que eu vou querer. Eu viro a minha peça, ó, vou dobrar, encontrar aqui, ó, os dois cantinhos, eu aperto ela. O que eu tenho com isso? O centro e a altura do outro lado. Ela vai fechar direitinho. Encaixo a pontinha. Encaixei. Agora eu vou colocar os botõezinhos. Então, eu vou colocar a parte maiorzinha. Já no balancim, eu preciso encaixar aqui, certo? Então, aqui tá o meu botão. Eu encaixo nessa parte de baixo. Vou sentindo com o dedo, encaixei. E aperto. Do outro lado agora. Agora é minha pecinha menor. Como eu falei pra vocês, eu não troco. Fica a critério de vocês, se vocês quiserem trocar essa matriz pela matriz menor, tá? Que encaixa aqui. Mas pra mim funciona do mesmo jeito. Muito bem. Então, agora eu vou encaixar. Com os botões colocados, eu vou fazer alguma coisa para decorar a minha peça. Eu escolhi aqui 2 botões, um barbante encerado e 2 bolinhas de cristal. Eu poderia colocar ou o botão laranja ou o botão azul. Vou optar pelo botão laranja. Coloco um pinguinho de cola quente, cola universal e prendo o meu botãozinho aqui no cantinho, ou nesse cantinho. Se você quiser colocar um outro botão embaixo, pode colocar. Se não quiser colocar nada, não coloca, mas eu acho que quando a gente coloca algum enfeite, valoriza a peça. Fica a critério e o gosto de você que tá produzindo a sua peça. Então,
assim vai ficar a nossa peça, né? Eu já tinha essa peça pronta aqui, já havia colado. E é dessa forma que vai ficar o nosso porta-absorventes. Muito bem! E agora, gente, olha aqui, ó. As duas peças como ficaram, não ficaram lindas? Super fáceis de fazer, dá para todo mundo fazer aí em casa. Como a primeira peça, quem ainda não costura, dá para costurar essa peça. Ela é toda reta, ela não tem nenhuma curva, então tá muito fácil para você fazer aí em casa, tá? Então esse aqui é o nosso porta-absorvente que nós fizemos na aula de hoje. Então façam em casa, aproveitem. Vou mostrar a parte de dentro pra vocês. Bolsinho aqui, botãozinho fofo. Você vai guardar dentro da sua necessaire, você vai guardar dentro da sua bolsa e vai carregar com você pra onde você for. Muito obrigada, obrigada por ter assistido esse vídeo e tchau, até o próximo!